Estamos aí no livro de Isaías. O irmão deu uma introdução, né, a aula passada. Acho que é um livro bastante complexo, né, junto Isaías e Daniel no Velho Testamento, livros que às vezes dão margem para interpretações diferentes, né? O livro tem poesia, tem prosa, tem profecias que às vezes é para muito futuro, tem profecias que às vezes é para um futuro mais recente. Então, é um livro bastante complexo, né, para a gente estudar e para a gente tirar lições para as nossas vidas, né? Então, é um livro que vai usar poesia, vai usar muitas metáforas, e aí a gente até pode se atrapalhar aí, né? Quem estudou alguns dos capítulos, e hoje tem bastante coisa, né? Então tem que acelerar um pouquinho aí, porque tem muita coisa para se falar num período curto de tempo, né? Bom, o profeta Isaías é chamado aí para profetizar numa época muito ruim. A gente já tem acompanhado, tem estudado aí diversas lições, e então nesse período tumultuado, não só politicamente, né, mas também na parte religiosa, né, devido à idolatria, à desobediência a Deus. Então ele é chamado aí nesse período para fazer o que Deus determinou aí para Israel. Ele está enquadrado lá dentro do reino de Judá, que a gente já viu que teve as divisões, a gente teve profetas aí em cada reino, e ele está lá na parte do reino de Judá, que era o melhorzinho, né? Ou menos pior, né? E que também sofreu aí, como nós já vimos em aulas anteriores, sofreu a justiça de Deus, sofreu o juízo de Deus. E ele está enquadrado na época ali daqueles 4 reis, né? Ele está enquadrado ali dentro desse período aí, onde esses reis que estavam lá dominando e sob o controle aí de Israel. Ele começa ali, né, utilizando uma metáfora, né, uma figura de linguagem para exemplificar a relação entre pai e filho, entre pais e filhos. E aí ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma ilustração do tratamento de Deus com Israel. Ele está fazendo lá uma analogia, Deus, o Pai, que quer o bem, que quer tudo que é melhor para os seus filhos, e em contrapartida os filhos não dando um retorno. Então a gente vê aí durante todas as histórias do Velho Testamento que o maior problema era esse afastamento de Deus, era a idolatria, era se apropriar dos costumes daquela época, dos costumes do mundo, e negligenciando aí a ordem de Deus, negligenciando o que Deus pedia. No capítulo 1, né, vamos ver alguns tópicos do capítulo 1, alguns trechos, alguns versículos. A gente tem lá do verso 4 ao verso 9, uma repreensão. Isaías falando lá de uma repreensão para uma nação que estava em pecado, né? Destacando sempre o pecado principal ali, tinha outras coisas, Isaías aborda outras questões, como questão social, como questões de justiça, que não havia, mas o foco principal é a idolatria. Mas é interessante que, se você leu aí esses capítulos com atenção, o Isaías ele menciona muito essa questão, né, de uma camada da sociedade que estava acima, e essa camada da sociedade que estava acima
subjugando, tratando de maneira injusta uma camada inferior da sociedade. Pelo que eu me lembro aí do que eu já li, o Isaías é o profeta que mais enfoca esse fator, porque a gente tem outros profetas focados basicamente na idolatria e na desobediência dos reis. E o Isaías, ele dá esse enfoque também na questão da injustiça, na questão da liderança, que não fazia o que era correto, e não só focando aí na idolatria. Então, ele também enfatiza, e é claro, esse a gente tem destacado aí, o problema principal é a corrupção espiritual. A gente já viu aí através de outros textos, do Gênesis até aqui, que Deus sempre cobrou uma separação. Deus sempre exigiu uma separação. E aí quando a gente fala de separação, não estamos falando aqui de separação física. Vamos lá para uma fazenda, vamos formar uma comunidade. O que Deus estava sempre atento aqui era a separação espiritual, porque com esse envolvimento com os costumes do povo, da cidade ou da região, claro, haveria uma corrupção espiritual, haveria um impacto na vida espiritual da nação de Israel, assim como realmente houve, Então, no verso 4, nós temos ali, um ai, um lamento, um aviso. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram ao Santo de Israel, voltaram para trás. Quanto elogio, Olha só, que maravilha, Quantos elogios Isaías faz ao povo, E palavras duras, Palavras fortes, provavelmente incomodava bastante, Ninguém quer ser classificado como iníquo, como corrupto, malfeitor, realmente Isaías deveria incomodar uma grande parte, não só da liderança, mas do povo, porque raramente alguém admite esse comportamento. O que a gente vê sempre é uma tentativa de justificar. Mas é isso por aquilo. Então, provavelmente, aí, eles tinham esse incômodo. Então ele aborda principalmente o quê? Desobediência e uma traição da aliança com Deus. A gente já viu que teve um período bom, com um rei que foi o melhor aí de todos. Como é que era o nome do rei mesmo? Esqueci, me ajuda aí. Josias, muito bem. Todo mundo falou, mas eu prestei atenção só no irmão lá falando. O Josias, ele realmente fez coisas boas, recuperou o templo, recuperou a lei, leu a lei. Então ninguém poderia, digamos assim, alegar ignorância. Eu não sabia que não era, porque o Josias destacou isso. Mas infelizmente, após a morte dele, acontece o quê? Essa ruptura. O povo abandona de novo a aliança feita com Deus, as promessas que Deus tinha feito, e se volta totalmente aí para um outro lado. Mas Deus nunca envia as mensagens só de punição, só de juízo. Deus sempre dá uma chance. Junto com o aviso da tragédia, do juízo, sempre vem um alerta. E é isso que a gente vê lá nos versos de 10 a 20. Isso que a gente pode colocar lá, uma exortação, um aviso. Olha, vamos abandonar os rituais vazios, vamos retornar a um relacionamento genuíno com Deus. E aí,
a gente ainda tem uma esperança, ainda a gente tem uma chance. Então há uma exortação, mas parece que não deram muita atenção, né? Então é um aviso até para nós, né, nos dias atuais, nos lembrarmos de como é ter um relacionamento genuíno com Deus. Porque a gente não pode deixar de destacar o fato é que provavelmente muitos destes acreditavam que estavam sim fazendo a coisa correta porque seguiam uma liderança. Então, nós vamos ver mais para frente que o Isaías, ele vai condenar essa liderança, porque essa liderança induziu o povo a muitos erros. Então, a gente tem que considerar isso para nós nos dias de hoje também. Será que nós estamos realmente seguindo a liderança correta? Então, é muito comum, quando eu converso com algumas pessoas, que elas dizem, mas o pastor disse isso. Aí, normalmente, a minha pergunta é, mas você já analisou se é correto ou não? Não, mas o pastor que falou, está tudo bem, está tudo certo, né? Eu falei, opa, eu acho que você devia tomar um certo cuidado. Você devia ser como os bereanos, examinando as escrituras para ver se é isso mesmo. Porque a gente tem muita liderança induzindo ao erro. Então é algo para a gente ser alertado, né? Que você tinha uma série de pessoas, sacerdotes, e havia a liderança que estava induzindo o povo ao erro. Bom, então o povo, a grande crítica é, o povo estava praticando rituais religiosos exteriores. Percebe? Havia um ritual religioso. É importante destacar. Mas não era o ritual que estava agradando a Deus. Então havia sim, né, algo que era, não, nós estamos fazendo aqui, estamos sendo religiosos, mas entretanto aquele tipo de ritual religioso, e daí o nome, né, ritual, né, não estava agradando a Deus. E a vontade de Deus era o quê? Um relacionamento autêntico com o povo. É uma coisa também para a gente se perguntar, né? Será que nós estamos presos somente a rituais religiosos? Será o que nós estamos fazendo realmente é do agrado de Deus? E só tem uma maneira de verificar isso, né? Porque Deus não vai falar, né? Para nós vai vir uma voz do céu, um trovão. Eu já falei aqui, né? Se você fala com Deus todo dia, você é um ótimo cristão. Agora, se Deus fala com você todo dia, eu acho que você devia procurar um médico, né? Não é esse o processo hoje em dia. Nós já temos a palavra de Deus, então a gente precisa estudar essa palavra e ali nós receberemos essa iluminação para entender. Estamos fazendo corretamente ou estamos agindo de maneira errada, somente em rituais de religião? E aí o que nós temos ali, né? Um convite ao arrependimento, né? Nós temos ali algo que está sendo proposto para que, vamos dizer assim, fosse feitas as pazes com Deus. Então lá nós temos um verso que diz então o que lá? Vinde, vamos raciocinar junto, diz o Senhor, ainda que vocês tenham pecado, seja como a escarlata, eles se tornarão brancos, se tornarão alvos como a neve. Então tem lá uma promessa de que pode ser melhor. Mas, aparentemente, aí a gente vê o povo não deu muita atenção, né? Pela leitura aí do livro, a gente vai percebendo isso. O convite a esse arrependimento
não se limita a rituais externos de sacrifício. Então, de novo, destaque: havia um comportamento religioso, havia sim o sacrifício, mas não havia o quê? Uma transformação profunda do coração. Né? Então, o que ficou muito patente aqui para mim, estudando esses trechos, é que havia religião. Né? Havia, sim, um povo fazendo lá sacrifícios e adorando, mas o destaque que Isaías dá o tempo todo aqui é que não era com uma transformação profunda de coração. É algo também para a gente examinar. Né? Qual é o nosso comportamento? O que é que nós estamos fazendo? Será que o nosso coração está realmente transformado? Será que realmente estamos praticando o que agrada a Deus? E aí lá no verso 13, a gente encontra lá uma indignação. Não continueis a trazer ofertas vãs, né? Ofertas que não importam para mim, não tem valor. O incenso é uma abominação. As luas novas, os sábados, convocar a assembleia. Eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo uma reunião solene. Percebe? A coisa aparentemente era boa, né? Reunião solene, tinha assembleias, comemoravam as festas, tinham o dia, né? Talvez olhando assim, nossa, está tudo bacana, está tudo legal, está perfeito. É isso mesmo. Mas o profeta Isaías falou, olha, Deus não está se alegrando de nada disso está bom. Eu não vejo transformação de coração, eu não vejo atitude de uma adoração correta, de uma adoração sincera. Então, é algo que Isaías destaca bastante e é algo que eu quero destacar aí, né? Então, é algo que nós devemos nos aperceber, né? Um alerta, né? Também para nós analisarmos aí de que maneira nós estamos externando o nosso amor a Deus, né? A nossa adoração. E aí lá, verso 21 a 31, né? Junto com a promessa de julgamento, também há uma promessa de restauração. A gente vê até aqui também que teve o juízo, mas também houve uma restauração. A hora que o povo se voltou, a hora que o povo se conscientizou, houve uma restauração. É como assim se Deus passasse uma borracha, tá bom, vocês fizeram tudo isso, mas ficou. Então agora é uma nova etapa. Então, Deus está disposto a restaurar o relacionamento com o seu povo, mesmo tendo se afastado. E aí, nos versos lá, a gente tem a promessa, né? Eu vou restituir de volta os seus juízes, como foram antes, vou restituir os seus conselheiros, chamarão a cidade de justiça, cidade fiel, né? Será remida, Sião será remida com juízo, e todos os que voltam para ela com justiça. Então, havia uma promessa de juízo, sim, né, de punição, mas também havia aí uma promessa de restauração. E aí, nesse capítulo 1 aí, o que a gente pode tirar para nós? Né? Eu sempre gosto de destacar isso, ler por ler e conhecer a história, legal, é bacana, mas o que a gente tira dessa lição? Né? Primeira coisa, Deus nos convida a abandonar ritual vazio, né, e a ter um relacionamento genuíno com Ele. Né? Rituais não são coisas que agradam a Deus. Ele deseja corações verdadeiros, contritos, dispostos a terem arrependimento e humildade. Já mencionei aqui que durante algum tempo eu sempre tive assim aquela questão com Davi, né? Fez tanta coisa errada, matou, guerreou, derramou sangue, adulterou,
mentiu. E como é que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus? Depois de muito estudar, aí sim. O que é? Era um homem que, apesar de ter feito tudo aquilo, e nós vamos fazer, porque somos humanos e pecadores, ele se arrependia. Então, a grande palavra-chave aí não é eu vou fazer ou não vou fazer, mas em uma vez em que nós tenhamos feito, demonstrar um arrependimento genuíno. E aí agir com humildade. Então, uma pergunta que a gente pode fazer, né? Será que as nossas ações refletem o nosso relacionamento com Deus? Será que o que eu faço reflete o que eu estou, como eu estou me relacionando com Deus? Já falei aqui também e repito, né? Na visão minha do apóstolo Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, de Jesus, o crente, né, o convertido, ele tem que ser diferente. Se ele não é diferente, alguma coisa está errada. Até eu falei aqui, né, se é salvo ou não, eu não sei, eu não vou me intrometer nisso aí. Mas a gente pode ser levado a pensar que não é, né? Porque Deus vê o coração. Algumas vezes quando eu fui exortar alguns irmãos, mas Deus é que sabe o coração. Eu falei, tá, mas eu estou vendo o que você está fazendo, não dá para eu ver teu coração, não consigo. Né? Então você precisa mostrar, você tem que ter uma vida, uma conduta que mostre realmente que você tem um coração puro e não apenas uma hipocrisia religiosa. Então, às vezes a gente se esquece disso, né? Aquela coisa, eu e Deus estamos bem. Para Paulo isso seria muito estranho, para Tiago, para Pedro, seria muito estranho esse tipo de afirmação, né? Porque você não está exteriorizando isso. Bom, e aí a gente vê no capítulo 3 uma narrativa da depravação da liderança. Aqui nessa parte, aqui nesse tópico, vai haver uma forte crítica à liderança, tanto liderança política, que estava agindo de maneira injusta, também como a liderança espiritual, que estava promovendo esta hipocrisia religiosa. Então, esse capítulo vai acusar exatamente isso aí, né? O Isaías denuncia uma liderança corrupta e ineficaz e que estava conduzindo a nação inteira ao abismo. Então, há um grande alerta aí, né? O que estava acontecendo ali? Opressão por líderes gananciosos e insensíveis. Então, havia uma classe, né, havia um conjunto de pessoas que por ganância e insensibilidade não estavam nem um pouco preocupados com uma outra classe das pessoas mais humildes, a classe de pessoas mais necessitadas. O que eles estavam se preocupando? Com seus próprios interesses, né? Ainda bem que a gente já corrigiu isso, só aconteceu lá naquela época, né? Então está ótimo, está tudo resolvido. Hoje a gente não encontra mais esse comportamento, né? Bom, só explicando para quem não me conhece, eu estou sendo irônico, tá bom? Então, nós devemos pedir, né, sabedoria a Deus, incluir nas nossas orações o desejo, o pedido que Deus ilumine, dê sabedoria para a liderança, né? Principalmente a liderança da igreja. São pessoas que estão tomando decisão e influenciando outros, né? Infelizmente, a gente é influenciado tanto para o bem, né, como para o mal. Então, temos que ter essa atenção aí, porque estava acontecendo lá na época de Isaías. Do verso 16 ao verso 24,
há uma condenação ali à vaidade das mulheres. Isaías está descrevendo aqui uma atitude, um comportamento de uma classe, mais ou menos, de novo, né, desculpe, de pessoas, onde estava somente tendo uma aparência exterior, né, excesso de luxo, vaidade, sem a preocupação com valores morais. Então, é uma condenação aí de Isaías, e aí, é claro, né, a gente não pode ver aqui isso uma condenação a uma beleza, a se vestir bem. O que está sendo abordado aqui é a vaidade, né, a minha preocupação com o eu e deixando de lado simplesmente outras pessoas. Então, é algo que o Isaías ali está acusando nesse capítulo. Né? Ele não está condenando, então, a beleza da moda em si. Né? A gente tem até um exagero hoje em dia, que eu acho, com isso. Né? A gente acredita que para mostrar humildade, para mostrar que a gente não é orgulhoso, pode vir para a igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Né? Eu nunca defendi isso. Lendo o livro de Malaquias, alguns só gostam de pegar a parte do dízimo, né, para causar o terror, né, e esquece que Malaquias aborda comportamentos e atitudes que não estavam de acordo com Deus, e são atitudes exteriores, né, que estava tratando de qualquer maneira o templo, fazendo de qualquer jeito sacrifícios. Então, em nenhum lugar da palavra de Deus esse comportamento é aceitável. Assim também como é condenável o excesso. Né? Eu acredito que a gente está num mundo hoje que as pessoas não conseguem achar o meio termo. É sempre os extremos. Né? Eu acho impressionante isso. Né? A gente está sempre nos extremos. Nunca consegue achar um consenso, um meio. Né, que é possível, né, mas a gente está sempre nos extremos, e aí esses extremos acabam causando mais problema. Eu sempre achei que os extremistas não resolvem nada, eles só causam problema. Né. Lições do capítulo 3 aí, o que a gente pode tirar? Né? Lembrar que a qualidade da liderança impacta sim a vida das pessoas. Então, é nosso dever avaliar, responsabilizar, questionar os nossos líderes. É importante isso. Né? Eu sempre fui meio assim, classificado como um arrumador de confusão pelos pastores, e eu sou mesmo, porque eu sempre questiono, eu sempre quero saber por quê. Já falei aqui na última aula que eu perturbo muito o pastor Wilson pelo WhatsApp, né? Porque eu fico atento lá ao que ele está falando, e se algo que eu comparei lá não parece muito, eu aciono ele lá no WhatsApp. Né? Então, é importante isso, né? Você questionar. Lideranças não gostam muito de gente que questiona. Né? As lideranças querem que é assim, eu estou falando para fazer e acabou. Né? Mas é importante você questionar. E esse questionar não é uma desobediência, não é uma revolta, não é uma falta de respeito. Não, eu quero saber. Por que isso foi dito? Mas está escrito isso. Né? E aí, como que o senhor explica isso? E aí a gente vai, e aí chega num acordo. Né? E quando não chegar mais num acordo, cada um vai para o seu lado, segue o seu caminho, e está tudo bem também. A gente não vai brigar por causa disso. Então é algo importante, né, da gente fazer, estar atento, estar ouvindo ao que a liderança fala. Outra coisa que a gente pode aprender aí, a gente vive num mundo hoje de desigualdade e injustiça. Todo dia nós presenciamos isso, todo dia nós estamos vendo isso. Né? Você liga a televisão, está lá, desigualdades, injustiça. Estava lendo aqui hoje uma reportagem
por coincidência, que no Brasil, segundo o levantamento do IBGE estatístico, 1% da população é classificada como rico. 1%. Né? E o resto? O resto é resto. Né? Eu li uma estatística, todo mundo fala, o brasileiro está vivendo mais, né? Até 80, não sei quantos anos. Aí um pessoal da USP foi fazer uma pesquisa e ele foi lá pelos extremos de São Paulo. Né? Você sabia, por exemplo, que existe um bairro chamado Capão Redondo, Jardim Ângela? Sabia? Sabia que existe um bairro chamado Francisco Morato? Você já foi lá? Né? Esse pessoal da USP descobriu que lá a expectativa de vida é na média de 50 anos. Então, quem vive mais de 80 no Brasil é uma classe privilegiada. Você estuda aí com mais de 80, vocês são privilegiados. Né? Porque lá no Jardim Ângela, no Capão Redondo, lá em Itapevi, onde eu moro, tem um povo lá que não vai passar dos 50, passa fome, passa frio, passa sede, não tem moradia decente. Né? Então, Isaías, naquela época, já enfatizava essa desigualdade social. Enquanto tinham mulheres esbanjando orgulho, joias, vestimentas, havia o povo sofrendo, havia um povo com necessidade. Então, é um alerta aí. Né? Uma outra coisa aí que a gente vê lá é uma ameaça, então, ao reino de Israel, lá no capítulo 7, do verso 1 ao 9. Há uma ameaça de guerra, já foi estudado isso quando a gente viu lá os livros anteriores. Então, tem uma notícia lá que vai ter uma invasão, vai ter um ataque, eles estavam sendo ameaçados, e aí o que acontece? Estavam preocupados. Lembra daquele estudo lá que a gente fez que durou um tempão, o cerco? Imagina, todo mundo lá dentro da cidade murada e aqueles soldados lá fora, você não pode sair, né? A gente viveu um pedacinho disso na pandemia, né? Trancado em casa, e foi horrível, o pessoal não aguentou, a gente está tendo consequências psicológicas até hoje. Então, e naquele tempo a coisa era feia, né? Quem já assistiu os filmes aí, né? Que o nosso colega ali indica, né? o Brown, quem já assistiu esses filmes viu que a coisa era sanguinária, né? Ficava lá, todo mundo estendido, estripado no chão. Então, o povo com medo, né? Um povo angustiado aí a narração desses capítulos. Mas aí tem lá um alento, né? Também tem um alento. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então, a gente tem aí lá um aviso, um alerta, uma paz ali que Deus está querendo dar, né? Informando que não vão ter êxito. Mas se você leu aí o capítulo, se você deu uma olhada nesses textos aí, vai ver que o povo não se importou com isso, que eles foram buscar conselhos em outros lugares. Não ouviram ali o que Deus tinha para dizer. Então, Deus, por meio do profeta Isaías, está oferecendo algo extraordinário que vai acontecer. Então está dando um renovo, uma esperança. São palavras de confortos que infelizmente não foram ouvidas. Então, é importante destacar isso aí. O capítulo 7, a chefe disse que era só para falar desses trechos aí, então, né? Mas tem mais coisa, provavelmente vai entrar aí para outra pessoa falar. Né? O que a gente aprende com isso daí? O acaso enfrentou ameaça, inimigo, a gente também enfrenta desafios hoje em dia. Nós também temos desafios. A gente, através das gerações, a gente tem a mania de querer comparar. Mas naquela época era fácil, hoje é...
Os problemas são diferentes, mas os desafios existem, né? Às vezes eu converso assim com alguns jovens, eu acho que eles pensam que eu já nasci com 63 anos, que eu nunca tive 18, eu nunca tive 20. Né? Eu tive uma época que eu fui líder da mocidade, a pior época da minha vida. Fui líder da mocidade, eu enfrentava conflito com os jovens o tempo todo, tinha questionando, aconselhamento, e Bíblia, e rebeldia. Ah, era igual hoje? Não, eram outros tempos, os problemas eram outros, mas haviam problemas. Ah, eu não quero assim, eu quero isso, aqui não está bom, e lá vai. Né? Sábados e sábados, domingos e domingos. Alguns a gente resgatava, alguns não resgatava, e ia embora, a gente falava, vai com Deus. Né? Melhor que vá do que fique aqui perturbando. Né? Então, esse conceito, antes era isso. Os problemas mudam, mas olha lá, na época de Isaías tinha os conflitos, olha lá, injustiça social, problema de orgulho, problema de vaidade. Olha olha o abismo que separa, o abismo de época, de data separa a gente. O problema só mudou, o contexto, mas ainda a gente enfrenta esses desafios. Pode ser problema de pressão hoje, né? Responsabilidade, saúde financeira, incerteza. Hoje a gente tem uma grande incerteza, assim como a casa enfrentou a incerteza, a gente também vai acontecer o quê? Né? Esses doidos vão soltar uma bomba atômica ou não vão? Né? Quando vai ser a próxima enchente? Quando vai cair o próximo barranco? Porque vai. Né? Se a gente continuar agindo da maneira como nós estamos agindo, vai acontecer de novo. As tragédias só vão aumentar. E aí não sou eu que falo, se você ler a Bíblia, você vai ver que é isso. Né? Que nos finais dos tempos, guerra, terremoto, mas sempre teve isso. Nessa proporção e nesse intervalo tão curto, não. Né? Então a coisa... A comparação que se dá vai ser como as dores do parto. Eu não sei o que é isso, né? Mas quem já teve filho aí sabe. Né? Vai aumentando até chegar naquele ponto insuportável. Essa é a profecia bíblica. Né? Nada vai resolver. E aí a gente vai no capítulo 7, né? O que a gente vai aprender aí com esse capítulo 7? Né? Que apesar da oferta de Deus, né, houve uma rejeição a essa oferta. E através da rejeição a essa oferta, a gente teve consequências negativas. Né? Então, nós temos alertas, nós temos avisos, mas assim como naquela época, tá vendo? Não mudou muita coisa. Né? Mudaram os problemas, o desafio naquela época era uma invasão de um povo inimigo. Hoje, aqui no nosso país, por enquanto a gente não tem esse problema, nós temos outras, né? Enchente, desbarrancamento, aumento das drogas, aumento da miséria, aumento da pobreza. Né? Nós não temos esse problema, né, que o Acaz tinha, mas nós temos outros. E será que nós não estamos nos comportando da mesma maneira? Nós não estamos rejeitando os avisos que Deus está dando? Então é algo que a gente tem que analisar. Quando a gente se recusa a buscar então essa orientação divina, e na época lá eles tinham só, entre aspas, né, o profeta. Nós aqui temos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós temos os exemplos do que aconteceu e do que vai acontecer. Né? Nós estamos em vantagem, aquele povo lá não tinha onde ler, não tinha fake news, não tinha internet. Né? Nós temos como saber, como nos informar, e às vezes tomamos decisões erradas. Né? Então, quando a gente se recusa a buscar orientação divina, ou buscar a orientação de Deus, a gente se arrisca a tomar decisões erradas, impulsivamente. E aí tem um capítulo lá, né, no capítulo 8, nós vamos lá ver
uma outra informação importante aí, que é que Deus ordena a Isaías que escreve um nome no rolo, né? E esse é também uma metáfora, é também uma figura, ele usa isso como figura de linguagem, porque o nome aí traduzido lá é rápido despojo, presa segura. Então já é uma dica aí do que vai acontecer, né? Esse nome é legal aí para você pôr no... lógico que não a tradução, que aí vai ficar chato, né? Então já é um sinal profético, né? Já está apontando ali que vai haver uma invasão, vai haver despojo, né? Viriam lá pela mão dos assírios. Então o próprio nome aí que é dado a esse filho aí, né? Poderíamos analisar outras coisas aí, mas o tempo aqui é cruel, né? Então a gente não pode entrar em muitos detalhes, senão nós vamos estourar o tempo, né? Dos versos 5 ao verso 8, né, tá lá, Deus está descrevendo, através do profeta Isaías, né, um juízo eminente que vai vir, né? Já veio um juízo para outra parte do reino e vai ter um juízo eminente ali para o povo de Judá. E aí tem lá uma outra figura de linguagem, né? Se afastaram das águas de Siloé, que correm mansamente, né? Então se afastaram de Deus, né? Abandonaram os preceitos de Deus, abandonaram o que Deus queria, para escolher o quê? Para escolher águas que não correm mansamente, para escolher águas que estão lá ferozes, em ondas. Então é uma figura de linguagem que representa que foi abandonada a orientação tranquila de Deus. Então nós temos aí uma tendência de buscar soluções humanas para as crises e não confiar em Deus. Isso é uma tendência do povo da época, é uma tendência nossa, né? Soluções mirabolosas, às vezes, que simplesmente não funcionam. Então, aquele povo também procurou outras soluções ao invés de confiar em Deus, né? Então, há essa tendência, há essa busca, né? Deus parece estar tão longe, tão distante, e aqui tem tanta gente perto, né? A gente tem o exemplo lá de Moisés, né? Que Deus falou que ia com ele, mas não serviu, ele só concordou em ir quando foi o irmão, né? Depois, quem já leu o texto, vê lá que ele vai questionando Deus, até que vai o irmão lá com ele, porque quando ia só Deus não servia. Então, às vezes, a gente também, infelizmente, tem essas atitudes. E o que a gente tem ali agora, né? Dos versos 9 ao verso 15. A gente tem lá a santidade de Deus, o refúgio na palavra de Deus, que na época lá era papel do profeta. Então Deus está chamando a atenção do povo para uma prioridade. Qual é a prioridade? O amor a Deus, acima de todas as outras coisas, né? Algo que também nós vemos através de todo o período histórico de Israel, que eles não fizeram, que eles não aceitaram. Então, destaca aí nesse trecho a importância de não seguir o caminho daqueles que acreditam, buscam em adivinhações, feitiçarias. Se você ler o texto lá, vai ver que havia uma busca para isso, né? Sempre houve os espertalhões que sabem, né? Que falam com Deus o tempo todo, né? Então, é o que Isaías está chamando ali de adivinhações, feitiçarias, né? A gente poderia enquadrar também no momento de hoje. A gente tem isso hoje, né? Está cheio de pessoas que
estão predizendo o futuro, disseram aí que agora o mundo vai acabar o mês que vem, eu já estou preocupado, né? Então, eu não sei de onde se tira essas coisas, né? Não sei de onde vem essa informação, mas são pessoas que querem se aproveitar de um momento, né? E aí terem alguma vantagem, oferirem alguma vantagem com isso. Quais as lições aprendidas aqui, né, nesse capítulo 8? Um alerta, né, para ficar buscando soluções humanas e não as que são da vontade de Deus. A gente tem muito hoje isso, coisas de esoterismo, horóscopo, previsões, é um mundo cheio disso. Percebe? Só é outro contexto, mas havia lá também, né? Muitos anos antes já havia, e a gente também tem isso hoje. E quando eu falo, né, já disse aqui e destaco mais uma vez, né, quando eu falo, eu menciono isso, eu não estou falando lá de fora. Às vezes a pessoa está ouvindo eu e está falando, ele está falando lá daquele povo, quem não é... Não, o problema é que há isso dentro da igreja. É a gente que acredita nisso dentro da igreja. Eu vi um áudio aí que a Adriana me mostrou aí, caiu num grupo aí da igreja que eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Né? Um absurdo, uma coisa assim, sem nexo. Então a gente ouve, né? A gente tem esses problemas. Tem um grupo de pessoas, um grupo religioso que enfatiza muito essas experiências, né? De ter essas experiências. Então é algo que a gente tem que aprender. Nós não temos que confiar em soluções humanas. Confiamos em recursos materiais, autoridades terrenas, métodos alternativos, em busca de segurança e resposta. Né? Uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, não estou falando só de Brasil, quem é informado, quem lê, no mundo inteiro, pessoas escolhendo determinados tipos de líderes e confiando plenamente nessas pessoas. Confiando que essas pessoas vão resolver, vão solucionar tudo. Eu lembro vocês que essa é a promessa do anticristo também. Não estou dizendo que são anticristo. Mas a Bíblia diz de um homem que vai aparecer e vai resolver tudo por um período de tempo. E os cristãos, inclusive, vão confiar, porque lá diz que se esses tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então é algo que a gente tem que ficar atento. Esse povo de Israel, muitos deles estavam seguindo, confiando na liderança, e não em Deus. Então é um aviso, aí é um alerta para nós também, né? Para a gente ter atenção quanto a uma liderança, qual é o comportamento, qual é a atitude. Então Isaías 8, ele vai destacar lá a santidade de Deus e a necessidade de reverenciá-lo. É isso, amor a Deus incondicional acima de tudo. A gente vive numa cultura hoje que despreza um pouco a santidade divina, né? Tem um conceito aí também por um grupo de pessoas que para Deus está tudo bem, serve qualquer coisa, de qualquer jeito. Né? Veio deste grupo aí, aos poucos foi entrando em igrejas tradicionais, e não é isso. Deus sabe do que eu sinto, do meu coração, despreza, né, a santidade. Tem alguns hoje que já até falam, agora não dá para ser santo, mas essa promessa de santidade é futura. Eu acho que você não leu alguns trechos da Bíblia. A santidade é exigida a cada dia. A cada dia a gente pode sim, com a atitude correta, seguindo a palavra de Deus, nos tornarmos mais santos. E aí tem 3 tipos de santidade, agora também não dá tempo de explicar, tá bom? Mas tem aí uma diferença, porque você pode dizer, mas eu já sou santo, a Bíblia diz que eu sou santo. Aí é a santidade posicional, nós temos outros tipos de santidade. Uma hora a gente pode falar nisso, ou também você estuda um pouquinho, né? Faz favor.
No capítulo 9, do verso 8 aí até o 21, há uma descrição da chegada, que já é uma profecia bem lá para o futuro. Agora ele já não está falando de algo mais próximo desse momento. Ele já mudou o enfoque, está falando lá de um futuro mais distante, aonde ele está tratando aí essa nova fonte de alegria e esperança que vai acontecer no futuro. Então, também aborda outra vez as consequências da desobediência. Aborda aí a chegada de um juízo, mas com uma esperança que é a vinda do Messias. Então, apesar de tudo isso, o povo não se arrepende, né? O povo não se volta totalmente para Deus e continua aí nos seus pecados. Verso 13, todavia esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Então o povo continuou aí afastado do ensinamento de Deus. E aí, 8 a 21, o juízo, né? Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Então, há uma crítica a uma liderança que estavam enganando o povo. Eu também fico feliz porque isso hoje já foi resolvido, né? Não tem liderança que engana ninguém, mas hoje todo mundo já está resolvido essa questão, né? Então, é uma crítica aos líderes de Israel. Estavam corrompidos, eram corruptos. Né? Percebe que o negócio vem de muito tempo, né? Não é coisa recente. Né? E havia também falta de liderança espiritual. A falta da liderança política, junto com a falta de liderança espiritual, aí é a tragédia perfeita. Aí a tragédia vem para dentro do povo de Deus. A tragédia vem para dentro da igreja e aí acaba acontecendo um afastamento e aí aquela coisa que o povo de Israel fazia, pensando adorar a Deus da maneira correta, mas fazendo aí da maneira errada. Lições para isso aí. Falta de liderança espiritual pode levar a uma descendente, ao pecado, ao afastamento de Deus. Mesmo com rituais religiosos, mesmo a gente acreditando que está fazendo tudo certo, né? Pode não ser o certo de acordo com a palavra de Deus. Então aqui um alerta, cuidado com seguir cegamente uma liderança. Compare sempre essa liderança com o que é ensinado na palavra de Deus. Nosso relacionamento com Deus não é apenas sobre bênçãos e graça. Né? Novamente, há um grupo aí que persegue bênçãos e graças, perseguem coisas boas, tudo será maravilhoso. Né? Mas é uma busca pela santidade e justiça. Essa é a busca e não o inverso. Né? Então, é algo aí que a gente tem para aprender. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus e persistimos no nosso pecado, aí a gente enfrenta divisões, desolação, sofrimento. A gente vai experimentar uma série de consequências porque a gente não seguiu o alerta de Deus. Tem mais aí uns 30 slides, mas o tempo aqui chegou, então vou parar, tá bom? E a gente aqui nesses textos, né, como eu disse, Isaías é um texto profundo. Se você só lê Isaías, você não vai aprender. Você precisa estudar Isaías, né? Você precisa meditar, você precisa comparar. Você precisa analisar o contexto histórico, analisar a sociedade da época, fazer um comparativo, será que é igual a hoje? Analisar o que o povo fazia como pessoas escolhidas de Deus, analisar o que a igreja está fazendo,
como povo atual de Deus. Então, tudo isso daí é importante, porque é difícil. Não é um livro fácil. Como eu disse, Isaías e Daniel no Velho Testamento e Romanos no Novo Testamento. São textos difíceis e que, lamentavelmente, como eles usam muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, começam a surgir interpretações. Um fala isso, outro fala aquilo, outro. E o que a gente faz nessa confusão toda? A gente busca a ajuda de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente medita, a gente compara, a gente ora. É a maneira da gente discernir. Eu ouço muitos. Depois de ouvir a muitos, eu não sigo nenhum. Eu venho para a Bíblia e vejo o que a Bíblia fala. Porque hoje a gente tem uma infinidade aí, de youtubers, de pastores pregando, falando, legal, bacana, ouça, mas não só ouça e acredite cegamente no que está sendo dito. Compare, analise, verifique, porque a gente vê aqui que uma série de coisas, orgulho, falta de humildade, afastamento de Deus. E a gente precisa, hoje em dia, pensar o que nós estamos fazendo, se estamos agindo da maneira correta. Para encerrar, um texto, se eu não me engano, é o capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios. O Paulo lá dá um belo exemplo do que é humildade. Claro, lá ele está falando para comida sacrificada a ídolos, mas você pode substituir aquilo, porque a Bíblia não ia tratar de tudo, Você pode substituir aquilo ali e ter a mesma atitude de Paulo, que é muito linda. No final do texto ele fala, se eu comer carne, eu vou escandalizar o meu irmão, nunca mais eu vou comer. E ele fala isso depois de ter dito que não tem nada a ver. Pessoal, pode comer, o ídolo nada é. Aí no final, depois de questionar tudo isso, ele diz, mas se eu vou escandalizar meu irmão, eu não faço mais. E eu tenho muita tristeza porque esse texto eu raramente vi sendo seguido dentro das igrejas que eu passei. Raramente. Há sempre pessoas se justificando, tirando o texto de contexto. E o Paulo diz o seguinte, escandalizou, para de fazer. A hora que o meu irmãozinho crescer mais, porque ele é fraquinho espiritual e ele acha que ele vai comer e vai fazer mal, então para de fazer, instrui o seu irmão. A hora que ele crescer a sua estatura espiritual, o assunto estará resolvido. Mas nós não fazemos isso, porque nós somos orgulhosos, arrogantes, achamos que estamos interpretando da maneira correta. Então é um texto que eu sempre gostei, quando Paulo diz lá, se isso vai escandalizar, nunca mais eu vou fazer. E aí a minha pergunta, quem está disposto a fazer isso? Se eu chegar em você e falar, irmão, isso aqui que você está fazendo está errado, o que você vai falar para mim? Nunca mais eu vou fazer. Um exemplo pífio é que lembrei agora, eu colocava meu tablet, eu queria uma bolsinha para colocar o tablet. É um exemplo ridículo, mas é importante. E aí eu comprei um negocinho verde, uma bolsinha verde. Achei bonita, achei legal. E aí, na aula lá da EBD, terminou, eu guardei lá. Aí veio um irmão, falou, irmão, tá esquisito esse negocinho verde aí, hein? Parece meio assim, acho que não, Mas, resumindo, eu nunca mais usei aquela bolsinha verde. Não tinha nada a ver para mim, certo? Se é verde, se é rosa, se é vermelha. Mas eu percebi que ele achou desconfortável. Eu falei, então tá, não uso mais. E não usei mesmo. Guardei lá a bolsinha. É só um exemplo de como a gente deve agir, como a gente pode agir de acordo com a palavra de Deus, para não... E o Paulo fala que se a gente não faz isso, a gente acaba fazendo o outro tropeçar. Porque a gente prega o evangelho pelo exemplo, não por palavras somente. Pelo exemplo.